A economia totalmente Atitude correta, planificada. camarada. A gente tem que entender o seguinte, tá? Ela não era menos eficiente, ela tinha na época alguns entraves que hoje não se teria mais, tá? Porque eu acho que o capitalismo ele é ineficiente no que diz respeito à distribuição da produção, né? E na própria produção, o capitalismo ele não necessariamente incentiva a produção daquilo que é mais necessário. Então ele tem duas distorções, o capitalismo. Uma é problemas graves na distribuição da produção. Então você vai ter grande parcela da população que não vai ter acesso, enquanto que uma pequena parcela vai desperdiçar muito. Isso é muito característico do capitalismo. E você não tem necessariamente os melhores incentivos para produzir. Por quê? Porque o capitalismo ele dá incentivo para produzir aquilo que gera lucro, mas não necessariamente o que gera lucro é o mais necessário para a sociedade. Em alguns momentos pode ser, não necessariamente. No caso da economia totalmente planificada, que também assim, tudo bem, a gente pode simplificar dessa maneira, mas não é totalmente, eu acho que esse totalmente é uma palavra muito forte, mas enfim, numa economia planificada se teve alguns entraves, né? Entraves no que diz respeito a acesso a matérias-primas de fora das relações socialistas de produção, ou seja, do bloco soviético. Então havia alguma dificuldade em acesso, porque havia alguma dificuldade em divisas, e havia também algumas dificuldades na ordem de planejamento, a partir de dificuldades na obtenção de dados de demanda, porque é a demanda que dá o sinal para a produção. Se há alguma dificuldade em obter o sinal de demanda, você pode ter algum problema de planejamento da produção, como se tinha em algumas situações. Mas o que eu quero dizer? Que de maneira geral, esse não é o problema. Por quê? Porque embora houvesse alguma ineficiência, no capitalismo também se tem ineficiências. Então a questão não foi essa. A União Soviética, o bloco soviético, não foi à falência por um problema econômico, ele foi à falência por um problema político. E o dado mais relevante para nós nesse sentido é indicadores socioeconômicos tiveram piora muito significativa do fim da União Soviética para a Rússia atual. Ou seja, o fim da economia planificada na Rússia piorou a qualidade de vida da população. Então esse é o dado concreto. Então a gente tem que entender o seguinte: houve uma desestabilização dos processos econômicos na União Soviética, sim, a partir de influência política. Beleza? Esse é o ponto central.